conversar com o Daniele Fonseca, que já está aqui e vai falar sobre os cuidados nos condomínios e nas empresas, né, Dani, para evitar incêndios. E além de equipamento, tem que também cuidar do treinamento das pessoas, né? O que fazer quando acontece um caso de incêndio. Seria o ideal, né, Grubert? Porque de nada adianta ter todos os equipamentos lá disponíveis nesses estabelecimentos e as pessoas não sabem usar, não têm um treinamento sobre o que fazer em caso de incêndio, de fogo. E aí a gente convidou para essa entrevista Tiago Barbachan, ele é engenheiro de segurança. Então, Tiago, respondendo à pergunta de Grubert lá do estúdio, o ideal é que os funcionários de empresas tenham um treinamento, e aí eu acrescento, numa loja, por exemplo, numa loja de roupa, os vendedores, geralmente eles não têm esse treinamento. Quem é que precisa disso? Bom dia. Bom dia, pessoal. Sim, tem que ter sim o treinamento, tá? É previsto pela NBR o treinamento e formação de brigada para todos os estabelecimentos. Então, a definição de quantitativo de pessoas que vão ser treinadas vai ser relacionado com o tipo de estabelecimento. Então, um estabelecimento que tenha a partir de 4 funcionários, a gente teria que treinar pelo menos 2 funcionários para o atendimento de brigada. E aí, nesse treinamento, a gente vai prever primeiros socorros, evacuação, combate a incêndio, entre outros. Seja qual for o estabelecimento, Tiago, uma loja, uma farmácia, um galpão, lidando ou não com produtos inflamáveis. Exato. A norma de brigada foi atualizada recentemente, né? Então ela prevê que todo estabelecimento comercial ele tem assim o mínimo de treinamento, né? A partir do treinamento básico, pode ser o intermediário ou o avançado, a depender do tipo de atividade desempenhada pela empresa. E isso é a empresa que deve fornecer para o funcionário? Exato. Todo treinamento deve ser fornecido pela empresa, contratando-se para isso uma equipe especializada de instrutores. E quais são os equipamentos de segurança, levando em consideração acidentes com fogo, né? Não podem faltar nesses estabelecimentos, nessas empresas? De maneira geral, né, de forma legal, vamos dizer assim, para a gente poder regularizar um estabelecimento, a gente vai prever vários sistemas, mas no mínimo a gente tem que ter sinalização e iluminação de emergência, que está relacionado com rota de fuga. A gente tem que ter os extintores, que são os tradicionais equipamentos de segurança contra princípio de incêndio, tá? E em alguns casos vai ser necessário também hidrante, sprinkler, detecção de fumaça, acionadores manuais, entre outros. Quais são os sinais dentro de uma empresa de que existe ali um risco de acidente com fogo, com incêndio, alguma instalação elétrica? O que as pessoas devem ficar atentas? Essa questão da instalação elétrica é realmente um risco muito grande, porque a maioria dos incêndios acontece relacionado a isso. Ar-condicionados, ventiladores. Então, assim, é muito comum as pessoas negligenciarem os sistemas elétricos dos seus estabelecimentos. Então, para isso é importante um excelente dimensionamento, tá, de todo o equipamento existente lá. É importante também uma manutenção preventiva, porque nesse período de chuva é comum haver infiltração, haver curto-circuito nos quadros elétricos e proporcionar um incêndio por conta disso. Então é importante ter sim essa preocupação de desligar os equipamentos sempre que sair do estabelecimento, tá? Uma manutenção preventiva periódica e constante e adequada, tá certo? Então é muito importante esse tipo de sistema. E acontecendo, mesmo com todos esses cuidados, acontecendo um foco de incêndio, alguma instalação elétrica dá problema e acontecer fogo dentro do estabelecimento, o que deve ser feito depois disso? O primeiro passo. Depois que a gente tem a equipe treinada e capacitada para esse tipo de serviço, a gente vai entrar em ação com o combate ao princípio de incêndio, tá? Então o pessoal que está habilitado a utilizar os extintores vai lá fazer o combate ao princípio de incêndio para tentar debelar aquele incêndio, tá? Em caso de não conseguir debelar esse incêndio, a gente tem que imediatamente fazer a evacuação da edificação, para evitar que aconteça desastre como aconteceu anteriormente lá no Hospital Bandim, né? Foi detectado lá um incêndio, o princípio de incêndio, as pessoas tentaram fazer a debelação do princípio de incêndio, mas não acionaram a evacuação do hospital. E aí vai causar mais morte, mais dano. Então é muito importante ter esse cuidado. E o que precisa de documentação do Corpo de Bombeiros para que esses estabelecimentos sejam abertos e estejam funcionando? De maneira geral, toda empresa ela precisa ter o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. Esse é o documento que diz que a sua empresa está apta a funcionar, está segura contra incêndio, tá? Em alguns casos, dependendo da área construída, do tipo de atividade, para adquirir esse atestado de regularidade, a empresa precisa fazer um projeto de segurança contra incêndio,
que é nesse projeto que vai dizer exatamente quais sistemas de segurança contra incêndio deve prever nesse estabelecimento. Tiago Barbachon, engenheiro de segurança, muito obrigada pela sua participação e informações aqui no Bom Dia Pernambuco de hoje. Grubert, a gente volta contigo aí no estúdio. Sempre que a gente mostra casos como esse, também serve de alerta, né, Dani? Para que condomínios, empresas revisem lá as normas para ver se está tudo certo para evitar incêndios. Valeu pelas informações.